Avante família Palmeiras, como que vocês estão? Tudo bem? Bom, trouxe aqui algumas notícias, algumas novidades do nosso Verdão, né? Notícias aí que estão agitando os bastidores extra-campo. E não esquece de compartilhar, curtir, comentar e já se inscreva no canal. Eu sou o Júnior e fica aí com o vídeo, com a matéria. Bom, a Roberta e o Zupac também seguem acompanhando o Palmeiras, que já fez a sua estreia, empatou com o Porto, mas já muda o seu objetivo para a semana. Amigos do Sport Center, fã de esporte, o Palmeiras que está treinando agora na parte da manhã. Hoje é trabalho integral e o técnico Abel Ferreira com todos os jogadores à disposição, porque ontem teve aquele trabalho regenerativo, pós-jogo, mas a todo momento o auxiliar do técnico Abel Ferreira gritava: faz o gol, que foi justamente o que faltou contra o Porto. O Palmeiras que foi bem na partida, mas faltou esse detalhe, Zupac. Faltou a tal da eficácia, uma palavra que o Abel já falou tantas vezes ao longo da temporada. A gente até trouxe ontem esse dado. Foi o 8º jogo de 35 do Palmeiras no ano em que o time não marcou, criou chances para tal, e é isso que não pode acontecer contra o Al-Ahly, time que empatou também com o Inter Miami. É um time intenso, um time de bom trato com a bola, é uma boa equipe do que teve contra o Porto, ou que sofra um pouco menos. Não é um jogo fácil, mas é um jogo em que o Palmeiras entra como favorito. Palmeiras que está lá em Greensboro, na Carolina do Norte, nesse treinamento, e virá amanhã, né, na véspera do jogo, aqui para Nova York, para fazer o último trabalho aqui em New Jersey e se preparar para o jogo de quinta-feira. É isso, então, Palmeiras nessa atividade, Zupac. Eu aproveito para te perguntar também, porque quando o Paulinho e o Flaco entraram no time, a equipe melhorou. Você acha que teremos mudanças para essa partida ou não? Eu acho que teremos. Está passando na cabeça do Abel? Eu acho que teremos mudanças sim. É um campeonato de tiro curto, com um intervalo pequeno de jogos, com um desgaste que já vem da temporada. O Abel sabe que os jogos são diferentes, então é improvável que ele fique repetindo a escalação, e ele tem jogadores para tal. Então acho que trocas acontecerão de ordem física e talvez de ordem técnica. O Paulinho não me parece pronto para jogar 90 minutos, ou não me parece pronto para começar jogando. Eu ainda enxergo o Paulinho dentro da ótica palmeirense como uma peça para segundo tempo. O Flaco Lopes eu acho que pode ser uma surpresa, e talvez no meio campo algum tipo de troca também, mas assim, repetir a escalação nesse tipo de torneio, acho pouco provável, conhecendo o Abel Ferreira. É isso então, Palmeiras em busca dessa primeira vitória no Mundial. Greensboro, na Carolina do Norte, o Palmeiras deu início nesta segunda-feira a preparação para o próximo duelo desta Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O próximo adversário será o Al-Ahly, um velho conhecido do Verdão. Eles já se enfrentaram em 2 edições de mundiais e vão se enfrentar pela 3ª vez na próxima quinta-feira. Os jogadores que começaram entre os titulares no empate contra o Porto por 0-0 ficaram no hotel do Palmeiras, fazendo trabalhos regenerativos, e o mesmo se aplica ao Paulinho. O atacante não começou entre os titulares, entrou no segundo tempo, mas também ficou na parte interna fazendo reforço físico. A gente lembra que por causa da cirurgia pela qual ele passou no final do ano passado, ele segue seguindo algumas dores na canela e, portanto, tem um tempo de recuperação maior. Os atletas que foram ao gramado fizeram trabalhos de construção de jogadas e de conclusão a gol, trabalhos, é claro, comandados pelo técnico Abel Ferreira. Como é que fica a situação do Grupo A? Todo mundo tem só um pontinho. Palmeiras e Porto empataram por 0-0. Al-Ahly e Inter Miami, que abriram o torneio, a mesma coisa, 0-0. Ou seja, vale se atentar aos critérios de desempate. São eles: saldos de gols, gols marcados, confronto direto e menor número de cartões vermelhos e amarelos. E é exatamente neste último critério que o Palmeiras fica na 3ª posição neste momento no Grupo A, fora da zona de classificação para as 8ª de final. Mas tá certo, ainda tem 2 jogos para acontecer, e é exatamente nisso que o Palmeiras foca neste momento. Nesta terça-feira, o técnico Abel Ferreira vai ter todo o elenco à disposição para fazer trabalhos no gramado e deixar o time pronto para o próximo desafio. Jogo contra o Al-Ahly na quinta-feira, e também vai acontecer no MetLife Stadium. Aí o Palmeiras também, que jogou, já empatou o primeiro jogo, vai se preparando para o duelo contra o Al-Ahly. Esse jogo aí, bom, depois do empate, o Palmeiras precisa vencer. Agora precisa ganhar esse e o outro jogo para encaminhar a classificação. Se ele fizer 7 pontos, ele está classificado.
Alguma perspectiva de mudança? Acho que é cedo ainda, né? O que dá pra gente ter certeza é uma confirmação daquilo que a gente já sabia. O Paulinho não tá apto para jogar. E essa é uma discussão que precisa ser colocada, porque dia 15 de julho o pau vai torar aqui, né? No Brasil. Não é isso? Isso, volta tudo. Tem Corinthians, volta 8 jogos por semana e tal. Então, se é para levar o Paulinho meia boca, por que não intensificou o tratamento dele e deixou no Brasil? Precisa ter coragem também para tomar essas decisões. Porque acho que provavelmente você teria que deixar uma estrutura para ele. Então, os profissionais que viajaram para cuidar dos outros jogadores teriam que ficar, alguns deles aqui, para cuidar de um cara. Então, normalmente você leva o cara e cuida dele lá. Com todo mundo lá, entendeu? Me parece essa situação. Ele não tá apto. Você percebe. Por que não tá apto? Não é só o desempenho em campo. Você entra, o cara entra afogado, né? Que é pouco tempo para fazer as coisas acontecerem. Tem o modelo tático também, que é o segundo passo que eu vou falar. Mas ele não consegue desempenhar. Ontem teve treinamento. Quem não jogou muitos minutos contra o Porto foi a campo. Os que jogaram mais ficaram fora fazendo recuperação. Paulinho ficou fazendo recuperação. E ele jogou quanto tempo? Quantos minutos ele jogou? Entrou no segundo 30, tempo? 30, talvez, para ser bem otimista. Não lembro exatamente quantos minutos ele jogou. Entendeu? Então é um cara que faz muita falta. Muita falta. Porque é um jogador muito diferente. Ele faz muita falta. Olhando para frente, talvez, olhando na volta, não só o Mundial... Vai continuar a mesma coisa. E aí... Você não tem o Estevão, né? Então... exatamente. A necessidade de jogadores melhores, né, vai aumentar, né? Mais precisamente 24 minutos ele jogou. 24. O cara jogou 24 minutos e não foi treinar ontem. Né? Vamos ver como vai ser o dia hoje. Perspectiva de mudança. O que o Al-Ahly tem que o Porto não tem? Né? O Al-Ahly é um time de transição, de saída rápida, né? O Ashur está fora da competição. Tem o Zizou, que é bom jogador, e tem o Trezeguet, que também recebeu esse nome por causa do ídolo francês, né? São dois jogadores de qualidade ali. O Zizou perdeu o pênalti, vou repetir a piada, poderia ser contratado pelo Palmeiras, né? Isso é uma marca, certo? Agora, para mim, a discussão não é esse negócio de repertório. Um cara não entende o modelo do treinador, fica falando disso que nem uma maritaca. Repete. O modelo do treinador que o treinador do Palmeiras impõe ao time é associações laterais pelo lado do campo, transição rápida, bola parada, intensidade. E agora ele colocou marcação alta. Que contra o Porto funcionou. Não funcionou porque o Estevão, infelizmente, perdeu o gol logo nos 3 minutos de jogo, que teria mudado a concepção do jogo. Você não vai ver o Palmeiras trocando passe no meio. O Abel não acredita nisso. Não acredita em individualidade. E cada um tem um jeito de jogar, não tem uma verdade só. Ele acredita em coisas coletivas. A pergunta é, com esses jogadores, seria melhor fazer de outro jeito? Está tão impregnado a questão Abel, Palmeiras, essa simbiose, e ao que tudo indica até 27. Então, se você palmeirense está de saco cheio, prepare-se. Se você que não é palmeirense também está de saco cheio, prepare-se. Tudo indica que será até 27. Pelas palavras dele, pela forma como ele trata o clube, né? Então, contra o Al-Ahly, é preciso que os jogadores que vêm de trás, pode ser até o Bruno Fux, pode ser o Rios, pode ser o Martínez. Espero que entre o Martínez e não o Aníbal, por causa do passe. O Palmeiras precisa acertar, achar os passes para colocar o Vitor Roque, que seja o Estevão, em condições de finalizar. E o jogador que o Abel escolheu para fazer isso, o Maurício, errou quase tudo. Isso eu tenho dificuldade de entender, porque ele é bom jogador. Claro. Tudo bem, ele não é meia tipo Garro, tipo Valdívia, certo? Mas ele é um cara técnico, de boa técnica, de passe. E ele errou tudo.
passe era na frente, ele dava atrás. O passe era atrás, ele dava na frente. Se não melhorar isso, vai passar perrengue contra o Al-Ahly, porque não imagino que o Al-Ahly vai sair para jogar contra o Palmeiras depois do que ele viu contra o Porto. Esse lance do Paulinho é um tanto quanto estranho, porque assim, normalmente numa sequência de jogos, quem joga menos de 45, ele é tratado de uma maneira igual aos demais. Amanhã tem treino, amigo. 20 minutos é normal. Só tem regenerativo, por exemplo, quem jogou mais de 45. Então, o fato dele não treinar tal, tem algo ali que não tá legal. Controle de carga, vai fazer tratamento, tá com dor. Isso. E lembrando que o site Nosso Palestra tinha informado de que sim, quando batesse no Brasil, não estaria descartada uma possibilidade de uma nova cirurgia, que é quando vai voltar essa loucura do nosso calendário que o Massa disse, e ele poderia entrar numa cirurgia de novo e tudo mais para tentar alguma reconstrução. Porque tá claro que o que foi feito não deu certo, cara. Isso é fato. Não deu certo. Nós estamos no mês 6. Já são 7 meses de cirurgia. Uma cirurgia de osso. Ele teve uma fratura. Um cara de 24 anos só, gente. Você entende? Então, assim, a explicação que eu recebo e recebi é que, olha, é complexo, é a tal da canelite, é uma inflamação na membrana, se não cuidar pode piorar, é por isso que gerou o estresse. O Palmeiras assume o Paulinho a partir de janeiro, ok? Né? Então, tudo bem, ele tem contrato de 4 anos, eu nem estou aqui falando de nada disso, de contrato, bichado, essas coisas que as pessoas usam, esses termos ridículos, né? Mas tá claro que aquilo que o Palmeiras pensou não funcionou. Muito porque ser humano é assim. O organismo às vezes não anda junto com o que a gente pensa. Mas era um procedimento simples, cara. Não é um procedimento difícil, a cirurgia em si. Né? Mas não há informação que possa ser alguma outra coisa além de... Não tem, não tá no cenário. Dor no lugar, na canela. Ele jogou com dores um bom tempo no Atlético, né? E isso agravou, evidentemente, a lesão. Por isso chegou a ponto da cirurgia. Chegou a ponto da cirurgia, mas ele continua sentindo dores na região, na mesma região. Não, a minha pergunta é que, sei lá, na verdade o cara tem outra coisa que não tem nada a ver aí seria um erro de diagnóstico, aí não é o caso, né? Não é, a informação não é essa. E me parece ser um negócio que qualquer movimento que ele faça, arranque, corrida, velocidade, qualquer coisa... Ele jogar, né? Sente dor, cara, não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Agora, então, posto isso, Arnaldo... e ele entrou um pouquinho, né? Entrou lá 24 minutos e tal. Estamos no meio do Mundial. Não dá pra pensar que tal, tudo bem, o cara não vai jogar agora, tem o Brasileiro, tem o Libertadores, tem 1000 outras coisas depois. Não dá pra pensar no Palmeiras tática, sem ele. Né? Essa questão. Não dá pra, cara, ele é Mundial, tem mais 7 jogos, ou sei lá quantos o Palmeiras vai fazer. Não dá pra pensar num time que não tenha ele? Eu acho que o Abel... Acho que desde o jogo com o São Paulo ele desistiu de pensar no Palmeiras com o Paulinho de titular, né? Ele começou jogando com o São Paulo, foi o único jogo, né? Começou jogando como titular, não me engano. Sim, jogou 60 minutos. Resistiu bem, parecia que dali era uma sequência de... Para mais minutos. Eu acho que desde então, quando ele volta a sentir, o Abel... A questão é que mesmo sem o Paulinho, talvez o Abel não tenha achado a engrenagem ainda ideal para Vitor Roque, para essa nova formação do Palmeiras. É o que o Marcinho vem falando, né? Não achou. E esse jogo contra o Al-Ahly tem uma conotação diferente. Só rapidinho, que o Everton tá falando. Então a gente vai rapidinho com ele ao vivo e a gente volta para completar. Olha ele falando aí. Fazendo um excelente trabalho. E a gente aqui também tem trabalhado firme aqui todos os dias aqui nesse calor que tá. Mas feliz de estar aqui. Feliz aí. Acho que faltou um detalhezinho nesse primeiro jogo para nós, que a equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido no nosso dia a dia aqui nessa semana de treino. Agora é poder corrigir para que no próximo jogo a gente possa aí, se Deus quiser, sair com a vitória. O Everton, a gente tem falado muito sobre essa diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Se debateu muito isso antes de Palmeiras e Porto. Só que o Palmeiras criou muito, jogou de igual para igual, se não foi superior. Você acha que essa primeira partida do Verdão provou que talvez essa distância não seja tão grande assim? Dá para encarar os europeus? Cara, eu acho que
a gente sabe que toda partida tem sua dificuldade, acho que não é porque é europeu, enfim, o sul-americano, o asiático, todas as equipes vão trazer a sua dificuldade. Futebol é 11 contra 11, sabe que ninguém dá nada de graça para ninguém, todo mundo tem informação de todas as equipes, ninguém vai para campo agora sem informação nenhuma, sabe exatamente como as equipes jogam, isso traz muita dificuldade. Agora eu acho que foi um bom jogo competitivo, a gente viu que ligando o nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem, né, contra qualquer equipe, então eu acho que para a estreia também, que é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, acho que foi um bom jogo e faltou o detalhe ali que foi o gol, e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar, sabendo que o próximo jogo não é contra o europeu, mas sem dúvida nenhuma vai ser a mesma dificuldade que foi no primeiro jogo. É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições, então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa, né, ter sucesso tanto defensivamente como ofensivamente para fazer gol e não tomar e sair com a vitória. Deixa eu ir em cima disso, Everton, em cima da pergunta da Gabi, porque confronto contra o europeu levanta tudo isso, né? Diferença e tudo. Agora vem um gigante também do continente africano, maior vencedor, 40 milhões de torcedores, claro que é um time também qualificado. Mas é o Palmeiras também, vem numa posição diferente, agora com não a obrigação, porque a obrigação é sempre de vencer, mas também numa posição de se impor e de conseguir, até como um favorito, o resultado contra o Al-Ahly. Cara, eu acho que a gente sabe de toda a pressão que jogar no Palmeiras, a cobrança por vitória sempre, e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona, a gente entra sempre procurando vencer, buscando a vitória. A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma. Então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário, se preparar bem em cima dele para procurar vencer a partida, que é isso que nos importa. A gente sabe que agora vai afunilar. Já é a segunda partida, então sabe que um resultado positivo é fundamental para esse jogo, em busca da nossa classificação. Então é se preparar bem, saber que o adversário tem boas qualidades, independente se não é um europeu, mas está aqui porque tem seu valor, porque foi campeão, e a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Então vamos se preparar bem para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira e tentar buscar a vitória. Muito bem, ó. O Everton, ao vivo, a Gabi mandou a pergunta, mandou a boa. A diferença não é tão grande entre europeus e sul-americanos? O Mundial está mostrando isso? É a pergunta que foi feita para ele. E aí? Realmente, eu acho que... Aí eu só fiquei ouvindo na resposta esse aí o tempo todo aqui. Como a terceira vez que vai pegar o Al-Ahly, acho que o Palmeiras pega mais o Al-Ahly do que a Ponte Preta. É verdade. Não, mas isso eu até notar. O terceiro jogo. Então, né, a trajetória do Palmeiras nas competições internacionais nos últimos anos. Pegou o Cerro 50 vezes, pegou isso na América do Sul. Pegou quem? Bolívar 800 vezes. O Boca. Pegou o Boca 12 vezes. Aí não precisa nem jogar. Aí pega o Al-Ahly terceira vez. Não é que e não está tendo um intercâmbio Brasil-Egito. Está invicto contra o Al-Ahly. Repete. Invicto contra o Al-Ahly. Só perdeu nos pênaltis para variar. E sem querer voltar no assunto, mas só para passar a informação, então, 65 minutos do Paulinho contra o São Paulo. Aí veio 9 minutos só no Ceará, 25 com o Flamengo, 21 com o Sport Cristal, 45 com o Cruzeiro e 24 com o Porto agora. Depois ele não conseguiu nem passar de meio tempo mais depois. E sabe uma coisa da pergunta da Gabi pro Everton, da questão América do Sul e Europa, e o Everton desconversou, não posso ser da área, mas assim, eu acho que seria, a Gabi, claro, e os clubes vão disponibilizando jogadores diversos dia a dia, os 4 goleiros dos clubes brasileiros, se a gente tiver uma grande surpresa de algum clube brasileiro, vai ser via goleiro. Foi assim nos últimos anos, certo? Quem ganhou precisou dele. Quem ganhou... O goleiro fez a partida da vida, e pode ser a partida da vida no mata-mata contra não sei quem, ou nos pênaltis, assim vai bater na mão. Mas o Everton, John, Fábio e Rossi são os personagens, a gente fica falando são os personagens principais. Podem ser. Podem ser os personagens principais. Eu estou pensando aqui, eles
está entre os melhores goleiros do Brasil, os 4. Os 4 são bons, são super bons. Muito bons. São bons, não, são muito bons, né? Muito bons, exato. Tá, né? Cada um de um jeito, né? Sim, cada um da sua forma. Mas a gente não olhou para eles, não falou deles, porque os adversários, numa oitava, sei lá, Palmeiras e PSG, nós vamos falar muito dele. Então, ele vira por enquanto eles estão... né? Por enquanto é uma coisa mais lá para frente. Os atacantes. Mata-mata. Avante, família Palmeiras. Empate amargo pela circunstância do jogo, né? Pelas chances criadas, bola na trave, né? O time se comportou bem, intensidade... Mas, enfim, não saímos com a vitória, mas muito orgulhoso do nosso time, né? Vamos para a próxima rodada com muita força. Podemos considerar aí o Porto um dos melhores do grupo. E vale ressaltar alguns pontos muito positivos. Aníbal Moreno, Gustavo Gomes, o Everton, né? Eu acredito aí que os 3 se sobressaíram perante os outros, jogaram com a intensidade absurda, né? Bom, aí nós estamos aí agora para enfrentar os outros 2 times que empataram também, né? Nós temos aí grandes chances de se classificar em primeiro do grupo, né? Se você for observar aí, vamos colocar aí na balança, tanto se classificar em primeiro ou em segundo. Se classificar em primeiro, nós pegamos aí possivelmente, né, vamos dizer assim, pela grandeza do clube, Atlético de Madrid, né, que levando em consideração que ele fica em segundo lugar na chave do PSG. Se o Palmeiras se classificar em segundo lugar, nós enfrentaríamos o PSG, né, campeão aí da Champions League, mas nós somos Palmeiras, não tememos ninguém, vamos para cima, né? Como disse aí, estou muito orgulhoso do nosso time, apesar das chances perdidas, né? Faltou aí uma eficiência dos nossos atacantes, mas vamos que vamos. Próximo jogo aí, nós queremos aí numa grande vitória, né? Continuar com a mesma intensidade, né? Com a mesma união. Nós queremos que nós vamos levar aí esses próximos 3 pontos rumo ao primeiro lugar, rumo às oitavas de finais. Pra cima, avante palestra!